Estamos de volta com o Sebrae Delas e agora eu recebo uma das vozes mais influentes do ecossistema de inovação do país, a Jamile Sabatini Marques, que é diretora de inovação, fomento e pesquisa da ABS. Tem pós-doutorado pela UFSC, pela USP e é referência em cidades inteligentes, inovação e liderança feminina na tecnologia. Jamile, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sibeli. Obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui. Queremos muito que você divida conosco não só a sua expertise na área, né, a sua representatividade também, mas a sua trajetória, porque a gente sabe que tem um caminho, tem um começo para que você chegasse onde você chegou. Queria que você começasse contando para a gente a sua trajetória. Obrigada por essa oportunidade. Eu acho que meus pais foram muito importantes, né? Até me emociono em falar, mas eu sou neta de empreendedores e filha de empreendedor. Então, quando você vivencia tudo isso, você sabe a dificuldade do dia a dia desses empreendedores, né? E como, o quanto que você tem que sonhar, que você tem que ter disciplina para correr atrás. E meu pai começava o mês contando os dias úteis, né? Quantos dias eu tenho para pagar folha e tudo que eu tenho que fazer. E isso é uma coisa que me marcou, né? Então, eu empreendi também e depois eu comecei a trabalhar na incubadora do Sebrae, que é o MID Tecnológico, que é onde você ajuda empreendedores a crescer. E eu acho que essa minha trajetória de eu ter empreendido e ser filha de empresários me ajudou muito a ter empatia pelos empresários que estavam começando, né? E a ajudá-los com todos esses desafios que se tem do dia a dia. Então, acho que isso foi bem importante para a minha trajetória e assim, faz mais de 20 anos que eu estou no setor de tecnologia e ajudando empresas a se desenvolverem, a crescerem, estarem no mercado, abrindo portas, né? Como é que eu ajudo essas empresas a se manterem e se desafiar no dia a dia, assim, também na inovação, né? E a gente sabe quão desafiador é, né? Empreender na área da inovação, sendo mulher, a gente vai fazendo alguns recortes. E eu queria que você falasse quais pontos você liga quando você fala da sua história, experiência com pai, mãe, família empreendedora. Agora, quando você ajuda esses empreendedores, quais pontos em comum você enxerga e que você entende que faz parte, que consegue melhorar? Eu acho que uma coisa que eu passo até para os meus filhos é disciplina, né? Acho que a disciplina é muito importante. E eu também fui ligando muito, a minha mãe sempre foi muito estudiosa, então fui ligando a parte do meu profissional com o acadêmico, mas sempre juntando, né? Então, a minha pesquisa de mestrado foi sobre uma incubação virtual, porque Florianópolis tinha falta de espaço físico. E na época a Cátia me demandou uma pesquisa para a gente crescer virtualmente, né? Como é que a gente poderia apoiar muito mais empresas. E aí meu doutorado foi sobre fomento à inovação. Então eu sempre fui conectando a pesquisa junto com o meu dia a dia, né? E aí aqui eu tenho que trazer o meu marido, porque foi super importante para mim nessa trajetória, porque antes de eu começar cada coisa eu perguntava, né? Porque a gente tem 2 filhos, então assim, você me apoia? Você me dá suporte? Aí ele falava, dou suporte. Então começava mais uma etapa, né? Então fui no doutorado, fiz um doutorado de sanduíche, foi família inteira para a Austrália fazer um doutorado de sanduíche. Aí depois pós-doutorado, cada vez que eu vou começar um novo projeto que eu vou precisar me dedicar mais, eu pergunto para ele se é ok para ele, né? Porque eu sei que ele vai ficar mais sobrecarregado nas coisas da família, assim, né? Então, eu acho que essa parceria, você perguntou o link, né? Acho que essa parceria é importante. Meus pais eram muito unidos, assim, e que eu fico hoje analisando como que a minha mãe dava conta de tanta coisa que ela fazia, sabe? Na gestão de uma família. E eu acho que isso foi bem importante para nossa família também, assim, essa união,
para poder buscar, porque a mulher já tem uma carga muito grande, né? O que você estava comentando antes comigo. E então o fato de você trabalhar, cuidar de filhos, cuidar de casa, estudar, você precisa de disciplina, mas você precisa de todo um companheirismo, Apoio, um entendimento, né, dos teus filhos. Agora eu estou trabalhando, agora eu estou fazendo isso. Então, eles também sempre respeitaram muito esses espaços, assim, né? Mas também eles me cobram. Chega à noite, se eu pego no celular, mãe, agora não, né? Tipo, agora é a hora da nossa família. Então também tem eles sabem respeitar, mas a hora que é deles, eles também querem que seja deles, né? Querem que seja justo. É justo, é justo. É bom te ouvir, Jamile, falando nesse ponto do apoio familiar, né? Parceria com o marido, esse negociar, porque a gente sabe que a mulher é múltipla jornada, né? Muito. Naturalmente, quando empreende, então a carga é muito alta. Sim. E não ter o apoio, não ter uma rede de apoio, deixa esse trabalho muitas vezes inviável. Muitas vezes a mulher recua porque não tem braço, né? Ela tem que dar conta das outras demandas e tudo bem, encontra o equilíbrio possível. Os resultados que a gente enxerga em você como referência tem muito disso, né? Sim. Tem muito desse apoio, dessa parceria que permitiram que você continuasse. Por isso é super justo que você se te honre, né? Todo esse apoio, essa jornada tanto do marido quanto dos filhos. E isso você também pode transmitir para as empreendedoras que você apoia hoje no seu trabalho, né? Sim, queria que você falasse sobre a sua atuação hoje, como que funciona. Então, eu tenho uma diretoria que é diretoria de inovação, fomento e pesquisa, né? Qual que é o objetivo disso? É buscar oportunidades de fomento para as empresas, assim, como é que eu ajudo essas empresas a crescerem? Então, por exemplo, a gente criou um guia de fomento. Esse guia demonstra, porque eu pensei assim, gente, eu que sou diretora de fomento, eu não sei tudo que está disponível no Brasil. Então, o empresário não vai saber. Se eu não sei, ele não sabe. E aí, então, a gente criou um guia em parceria com a BGI para que o empresário hoje consiga buscar, de acordo com a necessidade dele, o que ele tá buscando, né? De acordo com a sua empresa, perfil da empresa, aí aparece todas as linhas que tem disponíveis no país. Uma outra coisa, a gente fez uma parceria com a Caixa Econômica, que nem sei se eu posso falar. Pode, claro. Com a Caixa Econômica, que é para ajudar as empresas com financiamento. O Sebrae também nos apoia. Então, assim, a gente está sempre buscando caminhos, porque a gente tem muito mais força como uma associação brasileira de fechar acordos nacionais, né? Mas sempre pensando assim, como que eu consigo ajudar mais este empresário para que ele consiga alcançar este tipo de linha, este tipo de fomento. A gente também faz muito Pitch Challenge, que é para pegar aquela empresa e conectar com fundos de investimento, sabe? Então, assim, é relacionamento, às vezes abre uma porta, conecta. Principalmente o empresário que está começando, ele não tem essa rede, como que eu ajudo ele a alcançar essa rede, sabe? E eu gosto disso, particularmente eu faço isso naturalmente, porque eu gosto dessas conexões e de saber que eu consegui ajudar e que eu fiz alguma diferença, assim, na empresa dele. Está transformando a trajetória, né? E trazendo soluções. Você falou sobre as linhas de fomento e agora esse encontrar, né? O que serve para a minha empresa, para a minha fase. Consegue-se, então, buscar por essa linha que se adequa mais, de acordo com o perfil da empresa, para conseguir fazer todo o processo, todas as etapas para conseguir fomento. Qual que é a porta de entrada para o empreendedor, empresário da tecnologia, da inovação, que quer ser apoiado por vocês, fazer parte? Sibeli, até queria só fechar meu raciocínio, que a gente estava falando do fomento e você comentou no início que eu fiz um pós-doutorado na USP, né? E o meu pós-doutorado também foi com fomento, mas relacionado às pessoas. Então, o que eu fiz? E você falou na tua chamada sobre a parte social, inovação social. Eu criei uma plataforma. Então, eu te falei, né? Sempre a parte acadêmica está ligada
a projetos para o setor de tecnologia, uma plataforma que chama RH Tech. Aí nessa plataforma a gente coloca todos os cursos gratuitos para quem quer começar a participar do setor de tecnologia, quer aprender. Então, se você entra hoje, dá um Google ali, RH Tech ABS, você vai ver cursos. A gente uniu o terceiro setor, trazendo o terceiro setor para perto, as empresas, a sociedade, para fomentar essa parte de que o setor de tecnologia está sempre precisando de pessoas, né? E aí eu pensei, como é que eu conecto? Porque o fato de eu trabalhar no setor, muita gente me procurava falando assim, como que eu faço para ingressar? Eu posso mudar de área? Eu fiz design, eu posso ir para tecnologia? Pode. Ah, eu fiz educação física, eu posso ir para tecnologia? Pode. Porque tudo tem tecnologia. E esse conhecimento que ele já adquiriu em outras áreas, ele pode trazer para o setor de tecnologia, sabe? Então, foram formas de fomentar, a gente foi premiado com essa plataforma. Ai, que incrível! Né? E a gente, assim, é um projeto que eu fico muito feliz porque a gente sabe que faz diferença na vida das pessoas, né? Tanto para empreender ou quanto para buscar uma nova oportunidade de trabalho. Porque muitas vezes, né, a pessoa quer fazer parte da área, quer começar sabendo que é o futuro, né? E não sabe por onde começa. Então, RH Tech, qual que é o endereço? RH Tech ABS, coloca no Google. E aí já encontra ali para poder fazer. Mas está na página da ABS, cadastro. Pode ir direto. ABS Software, Pode ir direto na página da ABS, a gente coloca aqui também, então, ABS Software. E você estava falando sobre a sua formação, que é sempre, né? O foco na academia, na técnica e nas pessoas. E a gente enxerga esses complementos na sua trajetória e também na sua atuação, né? Tanto nos projetos que você lança, quanto os que você fomenta e divulga, para que impacte diretamente a vida das pessoas, né? Isso. Como que você percebe a atuação das mulheres na inovação? Você representa, né, todas elas, mas você percebe um aumento de procura, mais espaço? O que falta ainda? Eu percebo um aumento. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar. Minha equipe é toda feminina hoje. Nada contra aos homens, também adoro trabalhar com os homens, mas as mulheres, principalmente as mais jovens, estão com muita entrega, né? E o setor de tecnologia e a ABS tem feito um trabalho grande para trazer cada vez mais mulheres para o setor, porque a gente precisa. Na verdade, não é uma questão só de gostar ou não, é uma questão econômica do país. As mulheres representam mais 50% da mão de obra. E o setor de tecnologia, da forma que está crescendo, ele precisa atrair mulheres. Então, é realmente uma questão de desenvolvimento econômico. E então eu gostaria de ver, você me questionou, mais mulheres em cargos de liderança. Eu acho que isso é ainda um desafio que a gente tem. Santa Catarina tem esse desafio. Grandes centros você ainda vê mais, né? Mas eu gostaria de encontrar mais mulheres nas salas de reunião, né? Ainda são poucas. Que quando eu comecei, o setor de tecnologia era só eu, né? Imagino. Mas hoje a gente já encontra bem mais. A ABS tem muitas mulheres líderes. A gente faz campanha para ter mulheres no conselho, várias lideranças. Mas eu gostaria que isso refletisse na sociedade como um todo, assim, sabe? Você já fez algumas palestras internacionais também, né, Jamile, como Web Summit. Você leva também esse protagonismo feminino e a importância das mulheres na tecnologia. Quais as mensagens que você acha essenciais levar para fora também? O que eu tenho demonstrado é que a gente precisa das meninas, né? Essas meninas ótimas em matemática, raciocínio lógico, venham para o setor. Vocês vão se destacar, vocês vão ter espaço. A gente tem muitos exemplos de mulheres maravilhosas que se destacaram e a gente precisa de muito mais, né? Quando eu palestrei no Web Summit sobre esse tema, foi realmente uma questão de demonstrar a importância para o desenvolvimento econômico e tudo que a gente tem trabalhado, né? E a gente sabe dos desafios que a gente já comentou, mas tem muita oportunidade.
E a diversidade nos times, ela é muito importante. A mulher vai ter sempre um olhar diferente do homem, né? Então, às vezes é um pouco mais minucioso, mas aquele olhar minucioso, ele é importante para aquele projeto, né? Então, saber escutar e também a importância de as mulheres saberem se posicionar. E um dos meus primeiros empregos, trabalhei na Kodak. Era meu sonho trabalhar na Kodak. Aí eu fui trabalhar. E os meus chefes começaram a me testar. Jamile, pega café. E a gente tinha garçom, a Kodak tinha uma super estrutura. Aí eu falei, eu não estudei para lhe servir café. Ele falou, nossa, na amizade. Eu falei, então o senhor pode começar. Eu fiz, né? Mas por quê? Porque meu pai sempre foi muito enfático dessas questões, assim, né? E assim, nunca, sempre de forma delicada, mas sabendo me posicionar, porque eu conheci uma pessoa que já estava lá há 26 anos porque imagina uma empresa como o Kodak, a gente tinha toda uma estrutura de cafés nos corredores, aí precisava de garçom, a gente podia chamar garçom. Então, quando eles me testavam, eu tinha que ver como sair dessa situação. Percebia que era fora do contexto, né? Percebia que era fora do contexto. Então, daí, às vezes, eu era amiga da secretária da presidência, então qualquer coisa ela falava, manda um garçom para mim, ela me ajudava em algumas questões. E isso, assim, não que eu não me recuse a servir um café, não é isso, é a forma e a posição que quer te colocar naquele momento. Perceber, né? É. Então, assim, são armadilhas que vão aparecendo e que você tem que saber sair e saber se posicionar. Eu tenho falado muito, assim, que a mentalidade do jovem de hoje é diferente. Eu não acho que a juventude de hoje vai enfrentar o que eu enfrentei algumas vezes, né? Porque antigamente era uma mentalidade mais machista, hoje não. Hoje, às vezes o meu filho me questiona, mãe, isso acontece? Porque, né, eu falo, acontece. Como assim? Então ele fica assim indignado de imaginar esse tipo de comportamento, né? Já são mais conscientes. Eles já são né? muito mais conscientes. Então eu acredito bastante nessa juventude em relação a isso. Assim, não acho que vai ter tanta diferença como já teve um dia, né? Jamile, a importância dessa parceria com o Sebrae, queria que você falasse. Sebrae mora no meu coração, porque eu comecei na incubadora com o Sebrae, né? Então, nossa, vários projetos juntos. Hoje o Sebrae Santa Catarina está com vários projetos nacionais. Então, aí, como ele está com esses projetos nacionais, eu consigo fazer as parcerias com uma associação nacional, né? Sim. Dá para trabalhar bem em conjunto. A gente já fez vários projetos de um dar força para o outro, porque eu acredito muito nas parcerias. Eu acho que a gente não pode ficar reinventando, a gente tem que se unir, somar esforços, porque o Brasil precisa muito desse tipo de união para fazer a diferença. Porque às vezes você encontra uma entidade um pouco mais bairrista, e aí, sabe, eu não acho que nesse mundo a gente consiga fazer as coisas sozinho. A gente tem que se unir para poder entregar e fazer a diferença. Então, a ABS também pensa assim, né? Então, a gente tem unido bastante esforços e o Sebrae é um parceiro muito estratégico para a ABS, né? Que tem realmente somado esforços para fazer a diferença do empreendedorismo. Acho que o Sebrae teve um papel fundamental em Santa Catarina, por exemplo, com incubadora, né? Todo o processo de crescimento, esse polo que começou antigamente, a gente escrevia porque a gente queria demonstrar para a cidade. Comecei em 2004, que existia um setor de tecnologia. E aí a gente colocava um adesivo assim, trabalho com tecnologia, para a cidade perceber, porque é uma indústria silenciosa. Era um trabalho de formiguinha, né? Era de formiguinha. E aí, graças a Deus, hoje, né, tá com esse destaque, virou um super polo, sabe, já passou, eu acho que é o principal hoje arrecadador de impostos. Então, assim, Foi uma construção. foi uma né? construção que a gente tinha, as pessoas falam assim, o que é tecnologia? O que é inovação? Eu tinha que explicar o que era inovação, sabe? Então, hoje não, hoje isso já está na sociedade como um todo, que é bem importante, né?
Com certeza. Jamile, muito obrigada por participar conosco, por dividir toda a sua expertise, sua trajetória, suas lições. E apesar de toda a tecnologia, inovação e o destaque que você tem, o seu olhar humano também, né? Muito obrigada. Sim, obrigada a você. Um prazer. Até a próxima, a gente segue te acompanhando. Obrigada. Viu só? As histórias que nós vimos hoje mostram que o empreendedorismo vai muito além do negócio. É uma ferramenta de transformação, de autonomia, de impacto social. Quando instituições como o Sebrae se unem a projetos importantes como o da ABS, que acreditam no potencial, né, das mulheres, dos empreendedores, o resultado é desenvolvimento para toda uma comunidade. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra no próximo Sebrae Delas, sempre aqui na TV Nova. Até lá!